Você já parou para pensar qual é a maior estrutura do universo? Não estamos falando de galáxias, nem de buracos negros supermassivos e muito menos de sistemas solares. Estamos falando de algo tão colossal, tão fora da nossa escala de entendimento, que simplesmente desafia tudo o que sabemos sobre espaço, tempo e gravidade. Uma estrutura tão absurda que faz a Via Láctea parecer um pontinho de poeira. No vídeo de hoje você vai conhecer a Grande Muralha Hércules-Coroa Boreal, a maior estrutura já observada no universo. Um verdadeiro monstro cósmico que deixa até mesmo os cientistas perplexos. Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai explodir sua mente. Antes de explicar o que é essa muralha gigantesca, precisamos entender o que significa estrutura no contexto do universo. Quando olhamos para o espaço, com nossos olhos ou com os maiores telescópios do mundo, enxergamos estrelas, planetas, nebulosas e galáxias. Mas se ampliarmos ainda mais essa visão, começamos a ver padrões. As galáxias não estão distribuídas aleatoriamente. Elas se organizam em grupos, que por sua vez formam aglomerados, e esses aglomerados se conectam em superaglomerados. E quando olhamos para distâncias realmente cósmicas, percebemos que o universo forma uma espécie de rede cósmica, uma teia tridimensional de filamentos de matéria que se estendem por bilhões de anos-luz. Nessa teia, existem vazios gigantescos, onde quase nada existe, e linhas de conexão recheadas de galáxias. É aí que entra a Grande Muralha Hércules-Coroa Boreal. Essa muralha colossal foi descoberta em 2013 por uma equipe de astrônomos húngaros e americanos. Eles estavam analisando dados de explosões de raios gama, os eventos mais energéticos do universo, e perceberam algo fora do comum, uma concentração absurda de eventos ocorrendo numa região específica do céu. Ao aprofundar os estudos, perceberam que aquilo indicava a presença de uma estrutura gigantesca de matéria. Algo tão grande que ultrapassava qualquer limite conhecido. A Grande Muralha Hércules-Coroa Boreal se estende por impressionantes 10 bilhões de anos-luz. Sim, você ouviu certo. 10 bilhões de anos-luz. Isso significa que a luz levaria 10 bilhões de anos viajando na velocidade mais rápida do universo para cruzar essa estrutura de ponta a ponta. Só para você ter uma noção de escala, a Via Láctea, nossa galáxia, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. O universo observável, ou seja, tudo o que conseguimos ver, tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Agora imagine uma única estrutura ocupando mais de 10% do tamanho total do universo observável. É surreal. Essa muralha cósmica conecta diversos superaglomerados de galáxias e provavelmente contém centenas de milhares de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, planetas, buracos negros e matéria escura. Estamos falando de uma cadeia inimaginável de matéria espalhada pelo cosmos, completamente fora da nossa compreensão humana. Mas isso levanta uma pergunta importantíssima. Como é possível que algo tão gigantesco exista? Segundo as teorias atuais da cosmologia, principalmente o modelo do Big Bang, o universo deveria ser homogêneo em larga escala. Isso significa que, quando olhamos para regiões muito distantes, deveríamos ver mais ou menos a mesma distribuição de matéria. Inclusive, existe um limite chamado princípio cosmológico, que afirma que nenhuma estrutura pode ser maior do que cerca de 1,2 bilhão de anos-luz. Esse seria o teto para qualquer formação de galáxias. Mas a Grande Muralha simplesmente ignora esse limite. Ela é quase 10 vezes maior do que o tamanho máximo previsto pelas teorias. É como se o universo dissesse: seus modelos são bonitinhos, mas a realidade é muito mais insana. E isso causou um verdadeiro abalo na comunidade científica. Muitos astrônomos começaram a questionar os fundamentos do nosso entendimento do cosmos. Como uma estrutura tão absurda pôde se formar em apenas 13,8 bilhões de anos, o tempo de vida do universo? As galáxias que formam essa muralha
teriam que ter se movido a velocidades impossíveis para se agruparem assim. Isso desafia as leis da física como conhecemos. Alguns cientistas propuseram que a muralha talvez nem seja uma estrutura conectada, mas sim uma ilusão de perspectiva, uma coincidência de alinhamentos. Mas os dados continuam sendo sólidos. Há um agrupamento denso de matéria naquela região e ele é gigantesco demais para ser ignorado. Outra questão assustadora. Se uma estrutura desse tamanho existe, quantas outras ainda estão escondidas por aí, além do que conseguimos observar? Lembre-se, o universo observável é apenas uma fração do universo total. É como olhar pela janela de um carro em movimento e achar que conhece toda a cidade. Existem regiões tão distantes que a luz delas ainda não teve tempo de chegar até nós. Pode haver outras muralhas, outras redes cósmicas, outras formações ainda mais colossais. Talvez existam estruturas que façam a grande muralha Hércules Coroa Boreal parecer uma criança. E se isso for verdade, então nosso entendimento do universo precisa mudar drasticamente. Além disso, há quem levante teorias ainda mais ousadas. Alguns cientistas acreditam que essas estruturas gigantescas podem ser sinais de interações com outros universos. Sim, você ouviu certo. No contexto da teoria do multiverso, pode ser que essas muralhas cósmicas sejam cicatrizes deixadas por colisões entre universos vizinhos, ocorridas nos primeiros instantes do nosso universo. Outras hipóteses sugerem que essas megaestruturas podem ter sido influenciadas por forças desconhecidas, talvez até algum tipo de matéria ou energia além da física que conhecemos. Essas ideias ainda são especulativas, mas mostram que estamos lidando com algo que está muito além da nossa zona de conforto científica. Agora pensa comigo. Se essa estrutura contém trilhões de estrelas, bilhões de sistemas planetários e está ativa há bilhões de anos, quantas civilizações poderiam existir ali? E mais, será que elas sabem da nossa existência? Será que somos apenas um ponto isolado no canto de uma gigantesca rede cósmica cheia de vida? Talvez nunca saibamos. Ou talvez já estejamos sendo observados enquanto discutimos aqui, ignorando o fato de que somos só um pixel num mapa imenso. A Grande Muralha nos lembra disso. Somos minúsculos diante da imensidão. Tudo o que vivemos, tudo o que conhecemos, todas as guerras, histórias, descobertas e emoções acontecem em um cantinho microscópico de um cosmos que mal começamos a explorar. E para fechar, aqui vai uma provocação. Será que o universo é apenas um ser vivo gigantesco e essas estruturas são como nervos cósmicos conectando galáxias, como sinapses de uma mente universal? Parece ficção científica, mas muitos filósofos e físicos teóricos já levantaram essa hipótese. E se o universo inteiro for consciente? E se estivermos vivendo dentro de algo muito maior do que conseguimos entender? Algo que não nasceu por acaso, mas que tem propósito, padrão, ritmo e talvez até memória? A Grande Muralha Hércules Coroa Boreal pode ser uma pista disso. Um lembrete de que o universo não é só vasto, ele é estranhamente organizado, e essa organização pode ser a chave para entender de onde viemos e para onde vamos. Se você ficou tão impactado quanto eu, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora comenta aqui embaixo. Você acha que existe algo ainda maior do que essa muralha cósmica? Ou acredita que já chegamos no limite do que podemos entender? Me conta sua teoria que eu vou ler tudo. E até o próximo vídeo, porque o universo ainda tem muita coisa para nos mostrar.